Olá pessoal, chegamos a mais um episódio do podcast IDV e eu queria acalmar o coração de vocês. Diogo Deodato não saiu do podcast, a gente está fazendo um revezamento, sou eu hoje que estou aqui com as nossas convidadas, mas Diogo continua. No próximo episódio vocês vão ter Diogo de volta. Bem, hoje é um episódio especial, a gente vai tratar de um tema que é muito atual e para isso a gente trouxe duas convidadas, né? Professora Elaine Rocha e professora Andréia Maria, que vai conversar conosco um pouco sobre o empoderamento das meninas e das mulheres no campo das ciências. E aí para isso eu queria dar as boas-vindas a vocês e pedir para que vocês pudessem se apresentar. Professora Elaine, por gentileza. Ok, eu sou Elaine Rocha, sou hoje professora do IFPE, fui diretora também do IFPE Campus Caruaru por 2 gestões, sou engenheira civil, amo minha área, amo o que faço e hoje lá no IF de Caruaru, onde eu estou lotada, né, eu trabalho nessa parte de engenharia, edificações, com as meninas e os meninos, amo demais. Pessoal, eu queria aproveitar para complementar o currículo de professora Elaine. Professora Elaine, quer dizer, isso não faz parte do currículo não, mas eu posso dizer que para mim é uma honra dizer que eu sou amigo de professora Elaine já há quase 15 anos, nós trabalhamos juntos no Campus Caruaru. E ela não disse, mas hoje ela assume como coordenadora do Programa Internacional Despertando Vocações para as Tecnologias. Muito obrigado muito pelo prazer, aceite, professora. Com certeza. Professora Andréia. Eu queria iniciar assim, agradecendo o convite. Eu acho que, de fato, para a gente estar aqui nesse encontro, nessa conversa, é muito especial. Então, muito obrigada, professora Elaine, professor Eric. E, como já foi mencionado, né, eu me chamo Andréia Maria, sou docente do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE. Sou engenheira eletrônica, né, fiz mestrado e doutorado em Ciência da Computação, né, aqui na UFPE. Atualmente estou na coordenação setorial de extensão do nosso centro, então é um grande privilégio também estar interagindo dessa forma, porque o podcast é um caminho da gente se conectar com a comunidade externa das nossas instituições. E atuo bastante com a temática da mulher, a parte mais técnica, a gente traz um pouco o olhar de redes e sistemas distribuídos, né, desenvolvimento de soluções IoT dentro do ambiente industrial, parte de predição, de falhas dentro desses ambientes, e acredito que nosso encontro vai ter muita coisa boa por aí. Com certeza. Eu queria começar esse primeiro bloco perguntando a vocês o seguinte: se vocês fossem um livro, qual seria o título que melhor se encaixaria nesse livro? Boa pergunta. É bem capciosa. Então, e aí, professora Elaine? Vocês podem utilizar um livro com o título original ou um título de um livro que vocês já leram, se identificaram e que pode representar. Eu acho que eu colocaria Fênix, sabe? Sempre se reinventando, sempre querendo descobrir oportunidades, sabe? Porque eu acho que o colabora, já vou adiantando assim, mas eu me encontrei nesse projeto também, como agora no IDV, né? Então sempre atrás de novos desafios, alçar voos, né? Fênix. Fênix é um bom nome aí, né, de título de livro. Eu acredito que um outro título seria Acreditar para Conquistar. Então, eu acho que a gente deve acreditar. Eu acho que trago esse nome para a minha vida, para mim como mulher, na engenharia, na tecnologia, na ciência. Perfeito. Veja só, eu fiz a pergunta para vocês e eu fiquei perguntando, e se me fizessem essa pergunta, né? Aí eu estava aqui me respondendo, né, internamente, dizendo que eu acho que seria, bora trabalhar.
Tem bem a ver mesmo. Quem me conhece já sabe que se eu chego perto, que dali vai surgir alguma proposta de trabalho. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta novamente para as duas, aí vocês decidem quem quer começar a responder. Mas vocês se lembram de qual foi aquele momento em que vocês decidiram é essa profissão que eu quero trilhar? Como é que foi isso para vocês? Porque a gente, dentro do programa Despertando Vocações, quando a gente fala de despertar vocações, não é no sentido de que essa vocação já nasce com você ou é um dom dado para alguém que é privilegiado a tê-lo. É no sentido de você poder se descobrir no mundo a serviço de alguém. E com esse serviço você se realizar, se completar. Quando é que surgiu para vocês o momento de vocês decidirem ir para essa carreira? Essas carreiras, na verdade, que são duas engenheiras, mas de campos distintos. Bom, eu vou me reportar lá atrás, né? Quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito da aula. Começa por aí, né? Então, pequenininha, junto aos vizinhos, vamos estudar matemática, vamos estudar português, vamos estudar ciências, vamos estudar. Acho que era muito disso. Como meus pais trabalhavam, a gente ficava em casa necessariamente, né? E existia um desejo muito grande de estudar na escola técnica. Porque como eu moro na Várzea, aqui na Várzea, então eu sempre desejo estudar na escola. E entrando na escola técnica, você já começa a perceber as diversas oportunidades. Então, sempre foi voltada àquela parte de sala de aula, de pesquisa, né? As oportunidades. Quando eu entro na faculdade, o primeiro espaço que eu procuro, eu fiz engenharia civil na Poli, e o primeiro espaço que eu procuro é a sala de pesquisa. Então, eu já cheguei perguntando: eu posso participar de alguma pesquisa? E a moça que me atendeu, Séries, me lembro como se fosse hoje, ela disse: olha, você está em que período? Eu fiz primeiro. Ela fez: ainda não pode. Quando você chegar no terceiro período, você volta aqui. Eu: tá certo. E aí, terceiro período, eu estava lá. E vale salientar que nesse momento eu estava trabalhando, né? Porque quando a gente sai da escola técnica, a gente já vai para o mundo do trabalho, né? Então, eu estava já no canteiro de obras, mas sempre aquela vontade de estar na academia. Então, eu posso dizer que desde o momento que eu chego na escola técnica, já começa a surgir esses incentivos, né? E hoje eu me sinto muito feliz onde estou, porque aí volta a história do livro, né? Do Fênix, porque a gente nunca está parado, a gente sempre está pensando em possibilidades, em oportunidades, em novidades, em inovação, não é? Você está sempre pensando no mundo melhor a partir da pesquisa. A pesquisa faz com que a gente viaje o tempo todo. Acho que é por aí. Eu acho que eu me conecto, né, com o que a Elaine traz. Desde pequena, né, eu tive sempre um incentivo dentro de casa, né? Minha família, no caso meus pais, eles são engenheiros, mas que minha mãe não atua na engenharia, mas ela é engenheira. E desde pequena eu tive uma conexão muito forte com a matemática. Os números sempre me encantou. Eu conseguia enxergar, né, os números de uma forma diferente. Tanto é que até nas disciplinas que envolvia português, redação, eu escrevia sobre os números. Então, tinha um tio Fred, matemático, que eu me correspondia com ele por ver uma sobrinha jovem, né, interessada na matemática, e a gente trocava algumas mensagens, na época cartas, né, falando um pouco sobre isso. E no meu caminhar, né, ao longo da jornada dentro do ensino básico, tive a oportunidade de participar de algumas Olimpíadas, que isso era, como ela trouxe, né, era então um desafio, né, são pessoas diferentes que a gente começa a se conectar, estudantes de outros colégios, e tudo aquilo foi me encantando cada vez mais. E aí foi o momento de decidir, e agora? Né? Qual caminho eu vou escolher diante de tantos que estavam ali disponíveis? E as engenharias foi algo que eu fiz a opção. Mas dentro das engenharias surge um outro problema, entre aspas, de, poxa, mas tem muitas engenharias, não é só uma.
né? Mas eu tinha entendido porque em algum momento eu tive a dúvida de vou fazer matemática ou vou fazer engenharia, né? Então, acho que no meu primeiro ano eu fiquei nessa dúvida, né, da matemática. E aí foi quando eu comecei a aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre as engenharias. Aí conversava com alguns amigos, colegas dos meus pais, para entender o que eles faziam. Tentei interagir com algumas empresas. E aí comecei a tentar visualizar o que é que aquelas áreas elas apresentavam. E a engenharia eletrônica me encantou, né? E me encanta até hoje. E dessa forma eu cheguei na engenharia. Mas não foi um trabalho simples de decidir, porque de certa forma hoje a gente tem muitas opções, né? E é o que eu penso, assim, nós gostamos de muitas coisas, mas a gente precisa escolher algumas delas e depois a gente vai caminhando junto com essas outras coisas que a gente tem uma afinidade maior. Professora Andréa e professora Elaine, quando vocês estavam falando aí, vocês são jovens, né? São duas jovens professoras, e eu me imaginei na década de 90, na década de 80, que não é a época em que vocês eram estudantes, evidentemente. Mas a gente tinha um ambiente que ele era muito preconceituoso com quem gostava de estudar. Quem era diferente, que gostava de estudar, era o nerd. E o tempo veio mostrar, né, com o passar do tempo, que hoje os nerds eles dominaram o mundo, né? A tecnologia da comunicação, da informação, ela está no que está a inteligência artificial por conta desses ditos nerds no passado. Vocês tiveram problemas em relação a isso porque gostavam de estudar, porque eram estudiosas? Essa é uma pergunta. E a outra, logo em seguida, e a reboque, qual foi a principal dificuldade ou desafio que vocês precisaram enfrentar nesse campo de mulheres pesquisadoras, mulheres cientistas, mulheres que estão dentro da academia? Problemas. Eu acho que eu acredito que sempre tem alguma coisa, né, que a gente vivencia, né? Então, a senhora era nerd, professora? Eu sempre gostei bastante de estudar. Eu não sei se eu era nerd, né? Mas, assim, eu sempre gostei. Não era aquela aluna que tirava as melhores notas, mas eu gostava, sabe, de fazer o meu... Sabe aquela história do trabalho? Qual é o meu trabalho enquanto jovem, né? Meu trabalho era estudar. Meus pais estavam trabalhando, né? Fazendo de tudo para eu ter uma boa educação, então eu tinha que dar a minha contribuição, né? E também focando muito no futuro, sabe, Eric e Andréa? Eu acho que a gente precisa estar sempre também estimulando esses jovens a focarem nesse futuro, viver, né? O dia a dia, o processo é importante, mas focar nesse futuro, né? A qualidade, né? Então, às vezes, hoje a gente vê muitos jovens um pouco perdidos e isso preocupa bastante. Então, também a parte da pesquisa, o fato de você contribuir, trazer outros meninos e meninas juntos, sabe? Bora transformar a sua vida, porque você pode transformar a sua vida. Acho que esse é o grande lance da educação, né? E como pesquisadora, eu vejo que a gente pode contribuir bastante, né? Foram anos também de desafios para pesquisar. Sinceramente, eu não me considero uma pesquisadora pronta, eu me considero uma pesquisadora aprendendo, né? Toda nova. Mas assim, eu mesmo estou aprendendo muito nesse projeto Colabora, que a André vai falar um pouquinho mais, mas está sendo uma oportunidade muito bacana. Eu vou aprender muito agora no PDV, né? Também. Então, eu acho que é uma rede assim, que precisa estar sempre, um ecossistema vivo ali, né? Todo mundo se ajudando, contribuindo. Mas a pesquisa ela abre mundos para a gente. O fácil de você trabalhar em pesquisa, em extensão, é justamente essa rede. É você entender que não está sozinho, é você entender, né, que a gente precisa descobrir novos espaços, novas pessoas, trabalhar mesmo, assim, sabe, pegar várias ideias de projetos mesmo, sabe? Eu gosto muito de projeto que envolve realidade. Esse negócio de vai ficar algo só ali no armário, não dá. Tem que ser um projeto que seja extensão, né? Que a gente chegue na comunidade daquele menino, daquela menina que já estuda com a gente e que a gente faça a transformação. Aí sim houve
um projeto, uma pesquisa que fez diferença. Em relação ao que a Elaine traz, assim, né, do nerd, desse rótulo, eu nunca fui, eu acredito que é justamente esse resgate também familiar, né, de trazer o rótulo. Né? Muitas vezes a gente, eu sou um pouco uma pessoa dessa forma, mas se não for uma coisa tão boa, que a gente não, né, não coloque um olhar potencializado para aquilo. Então, eu acredito que quando havia esse termo nerd, não era um termo, na época, eu acredito, como algo positivo, por mais que fosse uma pessoa estudiosa, interessada, né, mas não era uma coisa positiva. Eu não lembro, não recordo, né, de ter sido chamada de nerd, mas talvez por esse trabalho, né, até de casa mesmo, de, poxa, se não é algo que vai agregar a nossa vida, que a gente tente, que às vezes não é fácil, né? Mas que a gente tente olhar para o que a gente acredita. Né? Então eu acho que compartilho aí do sentimento que a Elaine traz, assim, do desejo de transformar, de conquistar, de adquirir conhecimento. Eu acho que eu sempre tenho essa curiosidade de como fazer, do que fazer, por que isso funciona assim, né? Por que não está funcionando, né? Como fazer funcionar? Então, eu acho que essas perguntas, né? Esses questionamentos que eu faço até hoje, é algo que vai me levando para cima junto com todos que estão junto. Né? Então, eu acho que o estudo me trouxe tudo isso. Então, quando a gente traz como é você, mulher, tá na ciência, eu acho que é isso, é acreditar, fazer a nossa parte, buscar o conhecimento, o que você deseja, o que você realmente entende como necessidade e chegar ali. Então, eu sempre olhei para isso dessa forma. Então, eu acho que deu para entender um pouco a ideia que eu trouxe desde o nerd à mulher na ciência. Eu queria aproveitar, minha gente, para dizer que aqui no podcast do IDV a gente faz uma construção de pauta de temas que sejam importantes e que chamem a atenção da gente. E o projeto Colabora, que é capitaneado por professora Andréia e também por professora Elaine, ele se identificou muito quando apresentado com muitas coisas que a gente desenvolve aqui dentro do programa. Queria que vocês falassem sobre o que é o Projeto Colabora, como é que ele surgiu, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer e, quem sabe, poder participar, se engajar. E me dissessem, antes disso, quem são as mulheres que inspiram vocês? Nossa, eu vou começar com a minha casa. As mulheres que me inspiram são minha mãe, Júlia Rocha, uma mulher fortíssima, né? Uma maranhense que chega em Recife com 14 anos para ser doméstica e até hoje está de pé, fortíssima, e a fala dela, eu me arrepio, mas a fala dela é mansa, né? Mas tem uma inteligência e uma força fantástica. Minha irmã, que eu digo que é ali o meu grande amor, Karina Rocha, que eu tenho maior cuidado. Quando eu ligo para casa, eu digo, e Karina, cadê? Né? É a primeira pessoa que eu pergunto. E minha tia, Maria do Carmo, que é a rainha do coco da várzea. É assim, ela é conhecida, 89 anos, só gosta de festa. Chame ela para festa, para coco, para tudo, ela está lá. E ao longo da vida são várias mulheres que a gente conhece, né? Que a gente se inspira. Meninas e mulheres, viu? Porque as meninas, elas nos inspiram todos os dias. Como foco do nosso encontro, né? São as mulheres. As meninas, as pequenininhas, elas já trazem assim, alguns ensinamentos, você fica, rapaz, não é? E como a gente está sempre em processo de construção, tudo agrega valor, sabe? Tudo agrega.
de tudo você ter um ensinamento. Então são muitas mulheres, Marias, Joanas, Andréias e por aí vai, né? São muitas. Eu acho que quando Eric traz essa pergunta pra gente, chega a nossa cabeça, né, traz várias referências, né? E quando a gente traz a referência da mulher na engenharia, na ciência, né, e quem pode ter me inspirado, eu trago a minha mãe, né? Minha mãe é engenheira civil e ela, no seu caminhar, descobre que tem uma outra área que chama mais atenção. E ela, atualmente, é artista plástica, professora daqui da Universidade Federal de Pernambuco, a Ana Lisboa. E ela me ensina muito sobre fazer ciência, sobre fazer extensão, sobre educar, sobre a vida, sobre amar. Então eu acho que, para mim, ela é uma grande inspiração, uma grande referência nesse contexto, né? E dentro do contexto acadêmico, a gente traz também outras mulheres que me trouxeram, né, talvez até aqui, ou eu tenho um pouquinho delas, porque eu acho que quando a gente se conecta com mulheres, a gente também traz um pouquinho delas. Então, a professora Márcia Mahon foi minha professora durante a minha graduação, a professora Judith Kellner, que foi também uma pessoa que se conectou durante muitos anos com a pesquisa. E atualmente a gente tem uma interação muito grande com mulheres, né, maravilhosas, jovens, né, fazendo ciência, fazendo extensão. Professora Laine, professora Tata, professora Liliane, né, eu acho que é importante trazê-la aqui, e tantas outras, né, como a Laine trouxe. Nossas estudantes, elas trazem coisas que a gente fica encantada a cada dia. Então, essas mulheres, elas têm um potencial gigantesco, e com elas eu aprendo e sigo, né? Me dá força. Com essa rede a gente consegue realmente fazer acontecer. E é isso. Professora, me fala, por favor, porque todo mundo está querendo saber, o que é o Colabora, como é que o Colabora nasceu, quais são as principais ações do Colabora? Boa! O Colabora é uma paixão, né? Além de qualquer outra coisa, assim, mas é um projeto de pesquisa, inovação e extensão. E, como eu mencionei, ela vai além de um projeto mais técnico, porque eu acho que envolve muito um sentimento e um desejo de realização e de transformação, né, como a Elaine traz. E o objetivo principal, né, do Colabora é tentar encantar pessoas e particularmente jovens mulheres para conhecer a engenharia, a matemática, a ciência, através de uma capacitação tecnológica. Então, nessa capacitação, as participantes, elas têm a oportunidade, durante 12 meses, de interagir com 3 trilhas de aprendizagem. São trilhas que a gente vai estar trabalhando a temática das engenharias e suas diversidades. A gente vai estar trabalhando na segunda trilha a programação. E na terceira trilha a gente vai estar trabalhando a mulher na sociedade. A mulher criativa, a mulher engenheira, a mulher. Então, a gente faz essa interação entre estudantes do ensino básico e estudantes do ensino superior, professoras, pesquisadoras, engenheiras que estão no mercado de trabalho. Então, esse grande ecossistema, ele surge, ele nasce através dessa nossa interação. Então, Colabora, pelo próprio nome, é cola e bora, vamos juntos, vamos caminhar, vamos transformar, né? Então, eu acho que o Colabora, ele tem muito esse desejo de realização. E esse é o nosso principal objetivo, levar a engenharia e a tecnologia de uma forma simples, desmistificada, né, para todos e para qualquer lugar, né? Então, eu acho que é isso.
Perfeito. Muito bacana, professor. E quais são as principais ações que o Colabora fez até agora? Porque vocês já estão no final da primeira trilha, iniciando a segunda, é assim? Isso, na verdade, a gente finalizou a segunda trilha, que foi a trilha de programação, e estamos iniciando a terceira trilha, né, que a gente vai trabalhar a temática da mulher na sociedade, políticas públicas. E até hoje a gente conseguiu conquistar, são 6 meses de projeto, não é tanto tempo assim, mas é incrível como quando a gente se une, e une não só uma, duas, mas algumas instituições, né, de ensino. Então a gente está envolvendo IFPE Caruaru, IFPE Vitória de Santo Antão, EREFEM Presidente Castelo Branco, né, em Paulista. A gente está interagindo com instituições como o UFPE, UPE, Unicap, e dessa forma a gente conseguiu construir alguns eventos tecnológicos para poder, através daqueles eventos, as estudantes conseguirem apresentar para a sociedade o que são, né, cada engenharia, o que cada engenharia representa, né, qual a contribuição dessas engenharias para aqueles eventos que foram desenvolvidos. Além disso, a gente conseguiu desenvolver alguns aplicativos, porque na trilha de programação a gente participa de uma competição do Technovation, no qual eu e a professora Liliane somos embaixadoras daqui de Pernambuco. Então, o Technovation Girls é um programa, né, internacional, é uma competição, a maior competição de meninas e mulheres na área de empreendedorismo e tecnologia. Então a gente está trabalhando com meninas na faixa de idade de 8 a 18 anos, e aí essas meninas elas se conectam com a problemática, né? E aí a gente faz uma interação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para que elas desenvolvam uma solução para amenizar ou solucionar um problema escolhido por elas. Então essas equipes elas vão ser formadas por estudantes de graduação e estudantes de ensino médio, mentores e mentorandas. E aí, dentro dessa jornada que a gente está finalizando agora, a gente consegue submeter esse aplicativo, esse projeto, para essa competição. Vamos aguardar. Muito bacana. Professora Elaine, como é que está sendo a experiência com o Colabora no campus Caruaru? Professor, olhe, já está revolucionando, né? Andrea falou aí esse grande projeto que ela submeteu ao CNPq, que nós tivemos a oportunidade, viu, Andrea? A gente está tendo a oportunidade de participar. Esse é só o primeiro ano, ainda tem mais 2 anos, né, de projeto, mas hoje o Campus Caruaru está trabalhando com 14 estudantes dos cursos de edificação e segurança do trabalho e mecatrônica, todas as meninas de nível médio. Somos 7 professoras participando diretamente, professoras doutoras, doutorandas, mestres. E está sendo uma oportunidade fantástica, né? O simples fato da gente estar saindo do agreste pernambucano e vindo para a capital com essas meninas, só esse trajeto, ele é fabuloso. As descobertas no caminho, né? Então, tal coisa, o Recife Antigo, né? Os monumentos, são muitas descobertas. E aí a gente aproveita esse momento, porque nós não somos besta nem nada, né? A gente aproveita para falar das nossas sub-áreas, né? Então, dentro do projeto, a gente tem a segurança do trabalho, a gente tem a engenharia mecânica, a gente tem edificações. Então, a gente vem inserindo os nossos... vem contextualizando tudo, né? E descobrindo que elas podem muito, né, Andréa? A força do projeto é latente, é presente. Elas saem muito mais fortalecidas a cada dia. Então, André, falando aí dessa segunda trilha, foi muito desafiador, né? Trabalhar com aplicativos, coisas que a gente não conhecia, e está sendo também diferente e novo para as próprias professoras, né, que estão participando, porque nós somos de áreas diferentes. Então, eu sou da engenharia civil, mas é uma engenharia civil que ainda está um pouco à parte dessa tecnologia com aplicativos. A gente tem tecnologias, mas são outras aplicadas, né? Então, a gente está descobrindo novos espaços, novas formas de entender a nossa realidade. E aí, bom, projeto... Se eu
começar a falar aqui, eu vou falar, né, o tempo todo, porque realmente são muitos pontos positivos. Eu queria só colocar uma coisa assim muito importante. Quando eu escuto a Elaine, eu vejo quanto é importante as agências de fomentos, né, CNPq, FACEP, tá trazendo editais, chamadas com essa proposta, porque a gente não conseguiria ter ou chegar, né, a Caruaru, a Vitória, se a gente não tivesse esse apoio, né, porque como foi um projeto contemplado, né, nesse edital voltado para mulheres, então a gente tem recursos financeiros para dar um suporte a todo esse projeto. Então precisamos de mais projetos ou editais trazendo essa temática, porque eu acho que é necessário, a gente precisa transformar. E para isso a gente precisa ter esses apoios. Então agradeço ao CNPq por mais uma vez estar dando essa oportunidade para as pesquisadoras, né, as pesquisadoras mulheres. Então eu acho que isso, mais uma vez, traz esse olhar de desejo de continuar. Então, quando você fez a pergunta para a gente como é ser mulher e estar na ciência, quando eu olho um edital desse, uma chamada dessa, eu me sinto, né, não é na obrigação, mas no desejo, com um olhar cuidadoso para escrever algo e submeter algo para esses editais, para essas chamadas, porque são necessárias. Então, acho que é importante, né, trazer com essa escuta, né, que a Elaine traz. A gente vê o impacto em pouco tempo em uma instituição. Né? Isso. E aí, professor, complementando também, né? Tem o IF Caruaru, tem o IF Vitória e Santo Antão, né? Vitória e Santo Antão são 6 meninas participando. E ainda a realidade é mais delicada, né? Porque são meninas de zona rural, então tem todo um trajeto e um cuidado que a instituição precisa fazer para levá-las para o campus. Né? Algumas são até residentes do campus, né? Porque como é o campus agrícola, alguns estudantes moram no campus, né? E aí quando elas saem dessa realidade, veja, participando de tudo isso, né? Um campus muitos estão fazendo curso de agropecuária, né? Técnico agrícola, e tem também essa oportunidade de estar participando. Isso, nossa, uma contribuição para a vida dessas meninas, mostrando a elas que elas podem estar em todos os espaços, como a Andrea sempre traz esse texto, né? Podem estar em todos os espaços, podem mudar as vidas delas, que é a grande proposta. Elas entenderem que elas estão ali na zona rural, mas que elas podem levar a tecnologia para a zona rural, né? E podem também levar para outros lugares, né? Mudar a realidade delas, porque é muito delicado. Muito delicado. Professoras, eu gosto de fazer perguntas, então tenham paciência comigo, e se eu estiver fazendo alguma pergunta que vocês não queiram responder, também fiquem à vontade. O espaço aqui é livre e a gente não vai fazer edição, vai ser direto. Eu queria saber de vocês, né, que são pessoas já experientes de atuação junto às engenharias e às meninas, principalmente, e a senhora, professora Elaine, como gestora, né, já foi gestora durante duas gestões. Né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas para fazer a atração e a permanência das meninas dentro de cursos tecnológicos? Durante as gestões, né, no campus Caruaru, a gente percebe, por ser um campus voltado à tecnologia, a gente percebe que o grupo das meninas acaba sendo menor, né? Por exemplo, lá a gente tem o curso de engenharia mecânica superior e 3 cursos técnicos, né? Nível médio e nível subsequente. Então, a gente tem segurança do trabalho, mecatrônica e engenharia e edificações. Onde estão as meninas? A maior concentração é no curso de segurança do trabalho. Então, a turma ali, ela vai ter uma quantidade bem maior, tipo 60% da turma provavelmente é de meninas. Edificações, meio a meio. Mecatrônica, não chega a 10% da turma. Então, essa área onde aparentemente exige mais,
as disciplinas exatas, as meninas elas não conseguem se enxergar ali. E às vezes, quando elas estão, vem as perguntas. O que é que tu está fazendo aí? Esse é um curso muito masculino, não dá para você, né? Vai fazer um curso, né, que seja mais a sua cara, né? É muito difícil. E que, na verdade, a gente percebe que não é tão assim, né? Eu me recordo uma época, a então reitora, professora Nália, ela fazia muito a reitoria itinerante. E ela lá no campus Caruaru, quando ela foi uma vez, ela perguntou justamente isso. Você não acha que o curso, né, os cursos, tem bem meninos, né? Tem bastante meninos. A gente precisa fazer um trabalho para que as meninas sejam estimuladas a participar. Exato. E aí qualquer tipo de projeto que a gente vai até a comunidade, independente do projeto, tá? Mas que você leva a instituição até a comunidade, é uma forma de você começar a estimular. Né? Pelo menos eles entenderem até mesmo, ali eu posso estar. Porque, veja, antes de ser menino ou menina, tem, independente do gênero, o simples fato deles estarem no espaço, como o Instituto Federal, eles já acham que não dá para eles. Entende, André? Isso no interior ainda é muito mais forte. Mas aquilo ali, eu posso estar ali. É o processo de autoexclusão. Autoexclusão. Então, assim, já é uma grande barreira. Quando a gente consegue quebrar essa barreira, e como é que a gente quebra? Com pesquisa e extensão. Por isso que eu gosto tanto da extensão. Porque a extensão é para além dos muros, você chega à comunidade, se você quiser, né? Porque tem que querer, o pesquisador tem que querer chegar. E numa simples comunidade você já pode transformar qualquer coisa que se leve, né? Você chega ali, você já vai começando o processo dele entender e tem inclusão, eu posso estar ali também. Então, é um pouco, mas é no passo a passo que a gente vai quebrando essas barreiras, sabe? E aí você começa a também segmentar, né? Precisa ter mais meninas, vamos trazer mais. Mas, já hoje, ainda a gente tem essa dificuldade. Então, por isso que é muito importante se falar sobre o projeto. Porque as pessoas não têm noção da transformação que está fazendo. A gente está aqui, uma conversa de 40 minutos. Né? Mas a importância que o colabora... E, André, eu até sugiro, falei do anterior, né? Que é o Desperta, porque o Desperta já despertou. Quando ela chegou com um projeto no campus, Caruaru, em 2022, 2023, ela despertou as professoras. Porque quando ela chegou para mim, eu disse, puxa as professoras para a gente participar desse negócio aí, que isso é maravilhoso. E a gente veio junto e cada dia mais, assim, a gente traz os alunos, mas na verdade as professoras que vêm primeiro, né? Vai, vem, chama a outra, a gente vai se juntando e entendendo que ainda mais professoras podem se engajar para mais alunas virem e a gente ir transformando. Porque, veja, eu entendo que até indiretamente a transformação está chegando na casa delas. Sim. Não é? Então, é muito mais do que a gente pode imaginar. É um trabalho técnico, social, é muita coisa envolvida. E aí, por isso que eu acho que os envolvidos precisam ter uma paixão muito grande, porque não é fácil. Quando você pergunta pra gente assim, o que a gente pode fazer, né, para mudar esse cenário? Eu acho que é fazer o que a gente está fazendo, se propondo a fazer. Tá mais junto dessa nossa sociedade para entender as dores, né, dessa comunidade, para que a gente possa, por exemplo, a Elaine conta de Vitória, mas assim, muitas dessas meninas não têm um computador e elas estão recebendo bolsa nesse projeto. No Desperta foram todas voluntárias, mas assim, nesse projeto, por conta da chamada do CNPq, que fomos contemplados, a gente está tendo essa oportunidade. Mas como fazer com que elas comprem um computador? Não é barato, mesmo o mais simples. E aí isso é uma ferramenta que vai ser, vai estar junto com elas e vai ajudar na transformação delas ao longo de muitos anos. Então, esse é um movimento. Cada dia uma ideia diferente que uma professora traz, que uma estudante traz. Professora, a gente encontrou isso, vamos embora. Né, professora, vamos fazer isso. Então, é escutar. Eu acho que
um ponto muito legal assim, para essa transformação acontecer é escutar. E estar aberto a essa escuta, porque nem sempre a gente está aberto. Porque às vezes a gente tem um projeto, a gente define algo e é isso e pronto. E na verdade o Colabora, ele é um projeto nosso. É um projeto de quem está dentro. É um projeto que a gente vai construindo juntas. Então eu acho que eu estou aqui, né, nesse papel de coordenadora, mas assim, é um projeto que só acontece porque todos nós estamos envolvidos, estamos juntas. E eu acho que através dessas ações a gente consegue mudar pelo menos um pouquinho. E mais uma vez eu reforço, não é fácil, né? Como a Elaine trouxe, é um passo de cada vez. Às vezes não é um passo muito longo, mas é um passo. E eu acredito que quando a gente tem alguns momentos que a gente vê florescendo, a gente diz, poxa, continua. Certo. Né? Então eu acho que estar junto, isso também é algo que ajuda nesse processo de transformação. E de fortalecimento da caminhada, né? Isso. Não desistir. Não desistir, exato. Então eu acho que essa percepção que às vezes, né, o mundo traz da competitividade, do eu e eu, né, eu acho que o olhar para o outro traz muito mais beleza e riqueza para todos do que o olhar para apenas mim, né, assim, a mim. Então eu acho que o Colabora, ele traz muito esse olhar. E aí quando a Elaine traz a questão da extensão, eu reforço, assim, a extensão, ela muito me encanta, né? Então, hoje na coordenação setorial, eu agradeço por estar nessa posição, por poder levar um pouco desse olhar, porque eu acho que a gente não faz ciência sem o humano. Então, se a gente não consegue chegar, escutá-los, e entender o que a gente pode fazer, o que eles podem fazer também com esse movimento, né? Porque ambos saem transformados, eu acho que a gente não consegue ter pesquisa. Então, acho que a extensão, ela provoca essas descobertas. Perfeito. Professoras, foi um prazer para a gente ter vocês aqui. E já fica o convite para, quando o Colabora estiver fechando esse último ciclo, de vocês poderem voltar aqui, quem sabe trazer alguma das meninas para participar também conosco. Mas eu queria que vocês pudessem finalizar dizendo uma palavra para essas meninas que estão ouvindo vocês, que estão nos ouvindo, e que em algum momento elas possam pensar que determinados espaços não são para elas. Em uma palavra. Acreditar. Eu vou junto dessa palavra. Acreditar. Perfeito. Então, nós finalizamos mais um episódio do podcast DV. Foi um tempo que passou assim, mais rápido do que o que a gente imaginava, porque vocês trouxeram o assunto com a palavra que a senhora acabou de usar, né, com muita paixão. E é muito bom a gente fazer aquilo que a gente é apaixonado. Muito obrigado às senhoras e muito obrigado pela audiência de vocês. A gente agradece.